Testemunho de casamento restaurado. Ele mudou seu coração em um instante. Isabela, como a sua restauração realmente começou? Na verdade, este é o meu segundo casamento. Casei-me com a ideia de que era um compromisso com o Senhor e que seria apenas uma vez, mas a minha falta de informação, a minha falta de relacionamento com meu marido celestial me levou ao fracasso retumbante do meu primeiro casamento, somado a problemas de drogas e agressão. Sempre tive medo de que o Senhor não aprovasse o meu segundo casamento. E depois de 3 anos, esse casamento começou a fracassar novamente. Tivemos um ano extremamente difícil. O nascimento das gêmeas, um novo emprego, o desemprego do meu marido terreno começou a nos encher de frustrações e problemas, somado ao fato de eu ser vários anos mais velha. E durante esse tempo, na minha tolice, pensei que era eu quem devia ajudá-lo a amadurecer. Eu tinha que mostrar o caminho e guiá-lo. Grande erro. Mal sabia eu o princípio de que meu marido é minha cabeça, e embora frequentasse a igreja, eu nunca absorvi esse princípio porque ninguém me ensinou. Vivemos em um mundo em que a mulher manda em tudo, e eu achava que no meu casamento eu tinha que fazer isso também. O fracasso aconteceu naquele ano. Discutimos sobre tudo, e nossa casa virou um inferno. Eu trabalhava o dia todo em um parque como fotógrafa no meio da floresta. E meu marido trabalhava a noite toda como cozinheiro em um restaurante. Essa situação fazia com que nunca pudéssemos nos ver, apenas nos dias de folga. E naqueles dias não fazíamos nada além de discutir por causa do cansaço e do abandono de ambos. Ter gêmeas é extremamente cansativo. Trabalhar 8 horas e limpar a casa me esgotava. Ele se sentia exausto por dormir pouco e por nunca ter nos visto. Gritos, ódio, reivindicações corriam sem parar, e eu não queria que essa família fosse destruída também. Eu havia orado muito para que o Senhor nos guiasse nessa casa, e agora eu estava falhando novamente. Em uma quinta-feira, meu marido reclamou comigo que estava farto da situação, que estava vomitando, que não suportava me ver. E eu só fiquei chocada, chorando na cama, implorando a Deus que me ajudasse, que eu não queria criar minhas filhas sozinha. Enquanto ele gritava, eu procurei na internet algo que me ajudasse e encontrei no Google o site ajudamatrimonial.com. Mal sabia eu o quanto essa descoberta seria importante e que marcaria um antes e um depois na minha vida. Como Deus transformou você, Isabela, e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Quando eu comecei a fazer os cursos, eu comecei também um ano bíblico, lendo devocionais, provérbios e planos no meu aplicativo bíblico. E a cada dia eu percebi o quão grandes erros eu havia cometido, com cada palavra de rebeldia, cada humilhação e com o meu complexo de superioridade. A voz do meu amado marido celestial tornou-se alta e eu me senti completamente quebrada e levada a mudar minha vida, a ser verdadeiramente uma cristã, uma seguidora de Cristo. Eu aprendi o princípio do deixar ir, de não perguntar para onde ele ia ou no que gastava o dinheiro. Parei de pedir ajuda com as meninas e com a casa. Parei de contender quando ele procurava um problema, o que era muito frequente. Comecei a orar e assistir aos vídeos. Fiz um caderno de oração para mim, onde eu escrevia todas as orações atendidas, pedidos e versículos que me encorajavam. Não reneguei, mas toda vez que algo acontecia, aprendi a ver a mão do Senhor em cada problema e a esperar que Ele me defendesse. Isso motivou meu marido a mudar e a ver os milagres que o Senhor estava fazendo em minha vida. Ele quis ter o que eu tinha, e seu coração de pedra aos poucos se tornou de carne. Isabela, quais os princípios da palavra de Deus ou princípios dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa provação? Amada,
O princípio mais importante é aprender a deixar ir. Nada que seu marido faça ou diga deve afetá-la. Ao contrário, apaixone-se pelo Senhor, que a ama com todo o seu ser. Eu aprendi que eu não posso mudar ninguém, mas que oração e jejum realmente podem fazer qualquer coisa. As guerras são vencidas de joelhos e em silêncio. Reservar um tempo especial para orar e estudar a Bíblia, para ser preenchida com o amor do marido celestial para suportar todas as provações. O dízimo que nos coloca em posição de obediência, reconhecendo a nossa fidelidade àquele que tudo nos dá. E o mais importante é aprender a calar e obedecer ao Senhor e ao meu esposo. Isabela, quais foram os momentos mais difíceis pelos quais Deus a ajudou? Houve vários, terríveis, mas o pior foi quando ele conseguiu um emprego em uma loja de tacos, fazendo serviço expresso, e eu nunca sabia onde ele estava e nem com quem ele se relacionava. Ele não falava comigo durante o dia e chegava muito tarde da noite, muitas vezes cheirando a bebida e de mau humor. Havia dias em que ele me amava e dias em que me odiava. O ódio podia ser visto em seu rosto. O inimigo teve uma briga acirrada com a minha família, mas graças aos princípios que eu aprendi, eu consegui passar. Isabela, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Uma semana, quando a sua moto quebrou e ele estava desesperado, não tinha como se deslocar para o trabalho, não tinha dinheiro para os passes, e no meio dos gritos e de ódio eu ofereci a ele minha ajuda para pagar as despesas da moto e os passes. Naquele dia, ele cortou todo o cabelo de grande frustração. Ele estava careca, foi chocante vê-lo tão derrotado e cheio de raiva. Tivemos uma semana satânica, na qual eu jejuei para ter força para suportar os insultos e a raiva. Aproximei-me dele e ofereci a minha ajuda. Abracei-o e disse-lhe que Deus o tinha sob seu controle e que iríamos sobreviver. O semblante do seu rosto mudou completamente. Ele me abraçou, começou a chorar e se desculpou por tudo. Ele me disse que me amava e que não sabia por que estava se comportando assim, que amava a sua família e a mim, e que não queria outra mulher na vida dele, que ele já tinha tentado várias vezes e faria de novo. Glória a Deus! Tudo se tornou perfeito e na hora certa. Toda a glória daquele que mudou o coração dele em um instante. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Isabela. Seu marido simplesmente apareceu. Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Eu tive a enorme bênção de meu marido nunca ter ido embora. Mas depois do acidente de moto, tudo em nossas vidas mudou e para melhor. Quase não havia mais gritos, nós apenas nos amávamos. Começamos a orar juntos e a reconhecer quem nos mudou. Deus. Meu marido tinha uma mentalidade completamente renovada, parecia um filme. Isabela, você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? Sim, porque naquele mês foram tantos problemas financeiros, no trabalho dele, no meu, na família, com as meninas. Foi tudo um caos tão grande que eu tremi de medo e dor, eu me senti atacada por Satanás. E mesmo assim, eu estava com meu amado marido celestial. As provas pareciam me dominar, às quais apliquei o princípio de não me opor ao mal. Isso se transformou em caos. Graças aos testemunhos e aos encorajamentos diários do blog, eu tive fé para suportar, apesar do fato da minha carne estar muito fraca. Isabela, você recomendaria alguns dos nossos recursos em particular que te ajudou? A todos. A forma como cada curso é concebido, cada testemunho, os vídeos de Erin que nos dão tanta esperança e encorajamento. Os encorajamentos diários, as canções de amor, os salmos e provérbios, enfim, cada recurso, cada livro, tudo
nos dá ajuda para crescer espiritualmente e se apaixonar por nosso marido celestial. Acho que esta foi a melhor coisa que eu tirei de todo o processo. Realmente conhecendo o Senhor como meu marido celestial e sabendo que Ele e somente Ele me ama do jeito que eu sou e sempre me procura. Isabela, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de compartilhar com as mulheres que leem seu testemunho ou promessas que Ele lhe deu? Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Isabela, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim. De qualquer forma, Isabela, qual tipo de encorajamento que você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Minhas queridas, cada jornada de restauração é projetada para que você encontre o seu Criador e Redentor. Saiba que não deve fazer do seu marido um ídolo. Encontre o amor da sua vida, um marido celestial que ama o som da sua voz, que Ele está no controle do seu mundo, que nada vai acontecer com você sem a sua permissão. Uma vez que a sua vida gira em torno do seu amado, tudo se encaixa, suas prioridades, sua família, sua vida. Não perca a fé. Quando tudo mais falhar, Ele não falha. Ele não é homem de mudar de ideia e não há nada no mundo que possa separar você do seu amor. Tenha fé, apenas confie.